A Bíblia fala que o corpo é o templo do Espírito Santo. E os nossos hábitos alimentares? E o nosso paladar? Vinhos? Comida? Nesse vídeo nós vamos falar sobre isso e a busca da felicidade. E o que isso tem a ver com a nossa alegria, com a nossa paz interior, com a nossa felicidade. Inscreva-se e participe. Nós falamos nesses últimos vídeos sobre a importância das artes para a busca da nossa felicidade no meio de um mundo que frequentemente parece em caos, com uma série de obstáculos externos, uma vida difícil, a gente precisa parar. Mesmo tendo algumas coisas necessárias, coisas que desejamos, nós nos sentimos vazios, infelizes, às vezes com uma sensação de mal-estar interior. É por isso que nós precisamos ganhar a nossa alma, não apenas ganhar o mundo. Não é? O que adianta ganhar o mundo e perder a alma? O que adianta ganhar o mundo, mas sem perceber que nós somos o local onde Deus decidiu estar presente? Nós somos o templo do Espírito Santo. E não há lugar melhor para a gente pensar sobre o templo do Espírito quando a gente pensa em comida, em bebida, no café, no vinho, no gourmet. Então a questão da bebida alcoólica eu já não vou discutir aqui, né? A gente que gosta, a gente que não gosta. Eu gosto, eu tomo vinho. A gente no meio religioso que fala que é proibido. Há pessoas que fazem votos de abstinência do álcool, que não bebem há décadas. Eu tive um momento na minha experiência religiosa que eu fiquei alguns anos sem beber e eu falei, não, eu vou experimentar, eu não quero ser dominado por isso. Então você vê a lista dos pecados mortais, dos 7 pecados mortais, você percebe cobiça, desejo, a glutonaria como visto como os grandes pecados que destroem a humanidade. Há certa razão nisso, nós vamos falar também desse lado. Mas na busca da felicidade, encontrar o prazer naquilo que você saboreia, digere, num jantar, num casamento onde se Jesus fez alguma coisa, ele fez um vinho bom, não é? Então, naturalmente, a gente não pode proibir, se Jesus não proibiu, pelo contrário, ele criou, ele produziu mais vinho para alegar a noite de festa daquele casamento bonito, aquela família. Então, nós precisamos olhar com os olhos de Jesus para o Evangelho. Eu tenho falado sobre isso. As lentes teológicas que eu quero trazer são lentes mais cristocêntricas, lentes menos influenciadas por modelos teológicos diversos. Você pode cooptar com um, apoiar outro, fazer um mix deles, eu já tenho falado sobre esses mix, essa farofa teológica que existe, como um amigo meu chama. Nessa farofa teológica a gente pode abrasileirar várias escolas de teologia, mas eu quero ajudar você a pensar com as suas próprias lentes, com a sua experiência, a olhar para o Evangelho, olhar as lentes de Deus, olhar o mundo a partir da presença de Jesus perto de nós. Ou ele está ou não está perto de nós. Então, essa é uma questão que vai mexer com a nossa forma de olhar para o café, a maneira com que a gente saboreia um prato de comida, né? Eu cresci numa cultura brasileira de sabor, de prazer da comida. A mesa é um local, mas ao mesmo tempo, com o passar dos anos, apesar de ser um lugar familiar, desejo, nós não temos tempo para ficar mais à mesa. Raramente. A gente espera aquela data no final de semana que a gente vai poder comemorar o aniversário para reunir toda a família, porque a gente não faz isso, a gente muitas vezes come sozinho, senta sozinho, não tem com quem compartilhar a nossa refeição. Quando está junto, cada um está no seu smartphone que não está olhando um para o outro, né? Ou cada um dos membros da família, por mais amorosa que seja, envolvida no barulho, no movimento, e não está ouvindo um ao outro, não está sentindo um ao outro, e a gente faz isso com a comida. Eu participei também de organizações que usavam business lunch, um business dinner, aquele almoço que você faz negócio, que você resolve, que você tem que colocar uma agenda, objetivos claros, e a gente vai engolindo a comida sem sentir o sabor. A metáfora musical, e aqui eu faço conexão com o vídeo anterior, ecoada pelo físico Meyer Leibniz, que recentemente escreveu vários livros aí sobre a física e também a arte. Ele fala sobre a alegria de cozinhar em casa. Alegria de cozinhar em casa. Para aqueles que experimentam como eu, minha filha experimenta também, esse desejo que às vezes pode se tornar satisfeito da mesma forma que você comer nos melhores restaurantes da sua cidade, nos ganhadores do prêmio Michelin, aí de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Nova York, etc. Mas você encontrar o prazer num omelete em casa, você conseguir curtir um risoto que você faz da mesma forma que você estivesse jantando nos melhores restaurantes. Se você tem dinheiro, você vai jantar nos melhores restaurantes, senão
cresça, procure aprender, porque é aquele prazer de tocar um bom instrumento, um violino que você aprende, um baixo, você mergulha na música porque ele te dá um prazer. A culinária também produz isso. Então, se existe algo que, da mesma forma que uma música de qualidade, quando ela penetra, traz-nos uma experiência boa de felicidade, eu quero dizer que também a culinária, a comida, o saborear as coisas, um bom café moído na hora, aquela crepioca que você faz, não é simplesmente para emagrecer, mas é um prazer de curtir e você mergulhar nessa experiência. Os programas de televisão que nós assistimos, do MasterChef e vários outros, apenas projetam um pouco desse desejo. Desliga o MasterChef, pega a receita, vai para a cozinha, mergulha nessa experiência por 30 minutos. Há sites, inclusive, que mostram uma arte rápida, né, de cozinha, não é tão valorosa, mas em 30 minutos você faz razoavelmente um prato bonito, criativo, diferente, que pode te ajudar a cuidar, a organizar esse mundo interior. E não apenas te comer até fartar, como a gente frequentemente faz nos nossos restaurantes de junk food, né, no final de semana, de comida gordurosa. Uma comida balanceada, a gente tem ouvido falar sobre isso nas últimas décadas, é uma comida mais balanceada, uma comida mais equilibrada. E a gente olha às vezes com ela com a tendência de ver que ela não é saborosa, não é gostosa. Gostoso é aquilo que engorda, a gente fala, né? Gostoso é o gorduroso. Mas esses temores vão mexendo e vão sendo justificáveis de formas físicas. A gente percebe os níveis de colesterol, triglicéridos subir, a gente percebe a desordem no prato, refletindo um pouco também dessa desordem interior. A falta, a dificuldade que a gente tem de misturar carboidratos com proteínas e leguminosas e o número de folhas verdes à vontade, que, né, os nossos nutricionistas orientam. Folha verde à vontade, né? Pelo menos você enche metade do prato, se você for um defensor mesmo da sua vida, metade do prato. Se você for um vegano, é 100%, mas mesmo assim a gente vai misturando sabores e desejos para que ela se torne mais saborosa e criativa. Isso tem muito a ver com o nosso mundo interior. Olhe para dentro, para a sua espiritualidade, olhe para a cozinha com esses olhares da presença de Deus, da presença do Criador ao nosso redor. As revistas de gastronomia se multiplicam, você está comprando algumas, tem lá no seu computador uma série de receitas, um cookbook, você tem alguns até impressos para os mais velhos, e o chefe se dedica a esse programa popular que ajuda você a olhar, a sonhar com um prato de comida, e se estiver sonhando, assistindo, como ao mesmo tempo para cuidar daquela fome que vem durante o programa. Não faz pouco tempo que a culinária italiana era aquela mais exótica para nós, né, brasileiros, a gente comia aquela comida, aquela massa, a gente falava, isso vem da Europa, não é? O nosso mundo agora, nós estamos encontrando excelentes restaurantes mexicanos, japoneses em Londrina, são fenomenais. Você vai num restaurante peruano, você consegue ir num restaurante comer uma comida feita na Tailândia. Você percebe a influência da comida grega no nosso shopping, de vários lugares. E assim, comer, como o sexo, a sexualidade, a intimidade é um dos prazeres mais básicos integrado no sistema nervoso. Como seria bom se os casais soubessem disso, que a coisa está aqui dentro do sistema nervoso. Vamos fazer bastante, vamos fazer legal, vamos relaxar para a gente poder se encontrar mais, ter mais felicidade. Comer também energiza, como a sexualidade energiza, fortalece, anima a nossa vida interior. É assim, o ser humano é feito dessa forma, Freud explica já há muito tempo. Entretanto, você pode estar no meio da sexualidade do seu casamento, da sua vida a dois, e da mesma forma à mesa, a gente para de perceber, a gente deixa de perceber algumas dimensões dessa experiência da felicidade que o próprio Cristo tinha à mesa e produzia seus melhores textos sentado à volta da comida, né? Mas uma concentração, uma degustação maior, o fortalecimento do senso de identidade. É por isso que nós, inclusive mais do que antes, estamos mergulhados na degustação do café, na degustação do vinho, na degustação de um queijo, porque a gente deseja não apenas nos alimentar, mas a gente deseja participar daquilo. E quando você mergulha na experiência, ela se torna mais potencialmente rica, te anima, te fortalece, recarrega as suas energias, recarrega a sua espiritualidade, porque você percebe essa coisa bonita que Deus fez, criou, de tantos sabores, de tantos odores, de tantos cheiros, de tantas cores, essa comida maravilhosa que a gente come do mundo inteiro. Que desperdício dessa experiência rara, quando a gente não olha para o prato de comida com sensibilidade, quando a gente simplesmente engole, fazendo um monte de outras coisas e não para perceber o prazer, a beleza, a criatividade do universo que está diante de nós.
E ao mesmo tempo olhar para essa beleza bonita que vai enchendo na nossa alma quando a gente experimenta, degusta, né? E aí eu entendo os chefes, eu entendo você largar tudo, deixar uma empresa grande para se tornar um chefe de cozinha. Que experiência maravilhosa quando você mergulha nela, né? Os indivíduos que usufruem, então, o que eu quero dizer aqui, usufruem das artes, e dentre elas o comer, o degustar, desenvolvem o interesse mais profundo e até mesmo em algumas cozinhas particulares. Eles não apenas gostam de cozinhar, mas de repente eles falam, dentre as várias eu encontrei uma que eu me apaixonei mais. Mergulha na sua história, nas suas peculiaridades. Os vários programas de Masterchef na cozinha mostram como esses chefes se tornam exóticos. Nós temos um grande chefe brasileiro que tem uma propriedade ao redor do Rio Amazonas, onde ele vai com frequência coletar ervas, sabores brasileiros, e por isso que ele se tornou um grande chefe brasileiro. Os indivíduos que usufruem da comida, e você assiste um vídeo do Atala, por exemplo, no YouTube, e você vê o prazer. Você, só de olhar para ele, você começa a sorrir, porque ele está feliz, ele faz com felicidade. Eles desenvolvem, então, pessoas assim desenvolvem um prazer específico em preparar, às vezes, um prato simples. Pode ser um ovo frito, um omelete, mas aquilo de uma forma mais criativa, valorosa. E outros não, vão preparar o prato simplesmente porque tem que fazer aquilo todas as manhãs para os filhos. A culinária, o que eu quero dizer, pode ser uma experiência grandiosa, bonita para você, pode te elevar a uma espiritualidade, uma sensação de ordem interior, de controle dessa entropia, desse vazio muito maior, e ajudar você a experimentar a vida de uma forma mais saborosa, com a presença do Criador ao seu lado e vendo essa criatividade do grande Masterchef, Senhor do Universo, esse grande construtor da Terra, Senhor, que a gente está tentando entender algumas das coisinhas que ele fala. Pequena parte, diante da grandiosidade dele, né? Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. O perigo, então, da comida e da bebida não está no se envolver com os deleites culinários, mas é transformar os deleites, o prazer culinário, como um fim em si mesmo. E esse paralelo com muitas outras áreas das artes é visível. Não é por acaso que a gula e a lascívia foram incluídos entre os 7 pecados capitais. Os pais da igreja compreenderam que haviam pecados capitais de destruição, de morte, que tem a ver com essa obsessão pelos prazeres da carne em si mesmo, como sendo a felicidade. E facilmente isso suga a nossa energia psíquica e faz com que a gente perca o equilíbrio em outras áreas que também precisamos colocar a nossa energia psíquica. Então a gente come demais, a gente bebe demais. A desconfiança com relação a esse comer demais, beber demais, é claro que atrapalha a espiritualidade da pessoa. Isso é visível, por exemplo, na teologia pós-reforma, entre os puritanos, entre os pietistas e vários outros grupos protestantes, evangélicos e não evangélicos nos dias de hoje. Várias outras religiões, na verdade, que experimentam essa repressão com relação aos nossos desejos de comer e beber. Mas a repressão não é o caminho da virtude. Quando a gente se abstém de coisas, a gente radicaliza, isso pode empobrecer a nossa alma, fazer com que a gente se torne rígido demais, moralista demais, proibitivo e julgador demasiadamente. E o nosso self e o superego vai crescendo mentalmente, tirando a generosidade, o amor, o prazer da vida, que faz com que a gente deseje as coisas. E aquilo fica então contido lá no nosso inconsciente, a nossa alma não expressa seus desejos e vontades de uma forma equilibrada. O glutão ávido, o alcoólatra, é tão deprimente para o mundo como o asceta, como aquele religioso ortodoxo demais, que se recusa a ceder aos sabores e encontrar alegria nos sabores, nas cores, nas flores. E entre esses dois extremos há uma margem muito grande de qualidade de vida, entre o glutão, o alcoólatra e entre o asceta. O corpo é o templo do espírito, isso é claro na Bíblia, eu já falei sobre isso. A alma é importante porque Deus está dentro de nós. E essas imagens são tão valiosas e até mesmo aqueles que não são cristãos conseguem perceber, captar e identificar-se com essa imagem, algo diferente, algo transcendental dentro de nós. As células, os órgãos, eles compõem esse organismo bonito e eles podem se tornar um instrumento para a alegria, para a felicidade, para trazer essa ordem diante do caos, para cuidar dessa entropia, desse mal-estar e esvaziamento interior. Eles podem encher o nosso tanque
emocional, pessoal. Então, olhe para as artes como extensão do seu corpo, e esse corpo sensível, com aparelhos sensoriais extremamente sensíveis, pode extrair a beleza da luz, da criação, das coisas bonitas ao redor, inclusive dos sabores, das comidas e das bebidas. É por intermédio dela que a gente se relaciona com as pessoas, a gente se relaciona com o mundo e a gente também encontra felicidade. No próximo vídeo eu vou falar sobre as artes marciais e yoga, inclusive, o atletismo, o cuidado com o corpo, com o esporte, como uma fonte de experiências bonitas, pessoais, emocionais, de felicidade e de espiritualidade.